Deus abençoe Tati, Deus abençoe as meninas e certamente o Senhor deseja fazer isso. Meus irmãos, Deus ele tem nos dado muitos bons momentos. Nossa igreja tem se reunido para orar, nossa igreja tem se reunido fora da igreja aqui também. Nós tivemos esse final de semana, momentos muito agradáveis. Tivemos nosso churrasco com os homens da igreja, muitos puderam participar, outros talvez não, mas mesmo se você não participou, eu vou dizer para você, logo tem outro, tá bom? Porque comunhão e comer também são coisas muito boas, todos nós gostamos, né? E mesmo com o frio, o calor humano está bem alto ontem, graças a Deus por isso. Também tivemos um momento com os adolescentes lá em casa, esses dias, passaram a noite lá. Então assim, Deus está nos abençoando, né? E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar, para isso nós precisamos buscar. E aí, este é o tema de hoje. Pedi para o Thomas colocar para nós aqui. Hoje nós continuamos a nossa série, o Caminho do Avivamento, um tempo de avivamento, né? E agora com o tema do dia 21, tempo de busca. E eu estava pensando antes de iniciarmos, pode passar para o próximo slide, que fala sobre este tema, né? Sobre o tempo da busca. Se o Marcelo puder apagar essa luz aqui, acho que fica melhor para os irmãos enxergarem, não me atrapalha aqui também. Irmãos, essa é uma série, de certa forma, muito difícil de ser pregada, de ser ouvida, porque quando nós olhamos para o texto, e abra sua Bíblia lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós estamos lidando com coisas que são muito íntimas e pessoais de cada um de nós aqui. Quando Deus coloca desejo em Davi de que ele construísse uma casa, porque ele diz assim: eu moro numa casa tão boa, e o meu Deus, entendas. E hoje, né, quando a gente estuda, a gente aprende que lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus está falando sobre isso e diz para Davi: olha, eu até fico feliz aí, eu nunca pedi uma casa para você, você não vai construir, o seu filho vai. E aí a gente tem esse texto aqui que nos diz, né, segundo Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós lembramos que aqui nós estamos tendo uma resposta de Deus à oração que Salomão, filho de Davi, que tinha desejo de construir uma casa para o Senhor, um templo para Deus, ele de fato consegue realizar isso. E ele ora no capítulo anterior. E ele ora, ele fala: Senhor, quando o teu povo, Salomão orando, no capítulo 6, segundo Crônicas, capítulo 6, ele diz: quando o teu povo orar, e quando o teu povo pedir perdão, entra com graça e misericórdia, perdoa o pecado do teu povo, e o povo vai pecar, porque não há homem que não peque. E Deus ele vem com essa resposta: se o meu povo, se é uma condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, aí a resposta: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas de certa forma, tudo isso que nós estamos tratando aqui são questões muito pessoais, porque nós estamos aqui reunidos, e aqui na reunião, na Assembleia Solene, onde a presença de Deus é manifesta, existe alegria, existe o compartilhar, existem os abraços que nós damos uns dos outros. É gostoso você receber um tapinha nas costas, é verdade? É bom quando a gente está aqui, mas se humilhar diante de Deus é algo que vai extrapolar esta atitude nossa de estarmos aqui. Vai de acordo com o desejo do teu coração de buscar este Deus que abençoa. Vai do desejo do seu coração de dizer para Ele: sem o Senhor eu estou completamente perdido. Isso é uma coisa muito interior. E orar que nós também vimos na semana passada, que a oração é muito necessária nesse caminhar com Deus. Mas eu também posso, né, andar um tanto que distraído e mesmo assim orar. Quando tem a reunião da igreja, eu venho orar. Mas isso por si só não mostra com a profundidade que eu preciso entender que eu estou buscando a Deus. Pode ser que eu participe de uma reunião da
Consegue perceber a diferença? O Senhor, Ele está dizendo: se você me buscar, tempo de busca, Deus está dando uma oportunidade para a gente buscar a presença dEle. E de certa forma nós estamos fazendo isso aqui, porque eu tenho certeza que hoje a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas de alguma maneira Deus me incomodou, te incomodou e nos trouxe aqui. E isso significa que nós, depois de falar sobre humilhação e oração, olhamos para esse texto aqui e entendemos que nós precisamos de fato buscar. E buscar o que? A presença de Deus. Pode ser que à primeira vista alguém pode e possa até pensar que orar e buscar são a mesma coisa, mas existe, meus irmãos, uma diferença muito grande. Existem pessoas que oram e que estão nas reuniões solenes buscando com um desejo no coração o que é que Deus tem para mim, ou também apresentando pedidos para Deus, mas como nós vimos semana passada, além e apesar de a Bíblia dizer, olha, apresentem as demandas diante do Senhor, nós aprendemos aqui semana passada que orar não significa também apresentar a lista de supermercado para Deus. Olha, eu preciso disso, Senhor, daquilo outro, me ajuda, me abençoa, em nome de Jesus, amém. Mas significa adorá-lo, significa reconhecê-lo. Então, as coisas estão ligadas. Quando o texto está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter, o Senhor não está dizendo coisas que estão completamente independentes umas das outras. Ele está dizendo, quando você se render, entregar o teu coração para mim, com o desejo de mudar, aí eu entro com graça e misericórdia. E isso significa que se você deseja um avivamento na tua vida, se você quer ver mudança dentro da sua casa, mudança na sua caminhada com Deus, significa que você deseja esse avivamento. E ele vai acontecer quando você buscar Deus de todo o teu coração. Moisés compreendeu bem essa verdade. O texto que está lá em Êxodo 33:15, ele diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Como é que anda a minha vida? Como é que anda a sua vida? Verdadeiro avivamento, verdadeiro tempo de busca, não é uma expectativa por experiências extraordinárias, mas é um tempo de desejo pela vida de Deus na tua vida. Como é que anda a tua agenda? Onde está Deus na sua agenda? A gente vai entrar para mais uma semana. O salmista lá no Salmo que nós lemos, Salmo 42, verso 8, ele falou, durante o dia, Senhor, o Senhor me concede a sua misericórdia, à noite está comigo o seu cântico. A adoração, né? Uma oração a Deus na minha vida. A gente vai percebendo que buscar Deus, né, este desejo, esta ação de buscá-lo, ela vai demonstrar algumas lições para nós. Eu gostaria de passar a primeira para vocês, que vai ser também demonstrado aqui na frente. Buscar a Deus, em primeiro lugar, vai exigir algo da minha vida e da sua, vai exigir prioridade. E como eu disse, quando nós olhamos para essa série, ela não é apenas uma série de um sermão expositivo, mas são sermões temáticos, porque a gente lida com vários textos da Escritura que falam sobre isso. E isso é de propósito, para que a gente possa perceber que toda a palavra está dirigindo as nossas vidas para essa busca. E quando a gente faz isso, a gente olha para aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Observe a expressão, buscai, busque. É algo que está disponível, mas estará disponível quando você tomar a atitude de ir atrás. Busque. E busque o quê? Em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. Será que nós temos feito isso? E quando eu falo, meus irmãos, que é uma série, né, muito pessoal, quando eu falo que é uma série que vem fazer com que você responda perguntas
acerca da sua vida, da sua caminhada, outro não vai fazer isso por você. Ela nos leva a fazer esse tipo de reflexão. Eu tenho buscado a Deus? Não estou perguntando como é que anda a sua frequência na igreja, mas eu também preciso dizer que tem muita gente que diz que busca Deus, mas não busca comunhão com a igreja do Senhor. Está buscando de forma errada. A Bíblia em lugar nenhum vai dizer busque sozinho dentro da sua casa. Tempos desses eu vi uma pessoa nunca mais buscou a Deus na igreja e fala: mas eu tenho a Bíblia em casa, pastor, eu leio na minha casa. E sim, é uma coisa boa. É melhor do que nem ler a Bíblia. Mas se eu estou lendo a Bíblia na minha casa e não me deparo com a realidade do alelon no grego, do uns aos outros, da minha vida na sua e da sua na minha, algo está errado. Eu não estou entendendo. Aproximadamente 60 vezes só no Novo Testamento. Nós falamos disso aqui nos domingos anteriores. Então não existe essa espiritualidade sadia sozinho. Porque se fosse assim, nós sairíamos desse prédio, vamos vender o prédio. Cada um sirva a Deus dentro da sua casa. Mas por que a gente não faz isso? Porque a Bíblia não orienta assim. O crescimento, ele se dá na comunhão. O crescimento se dá quando eu sofrer ações da sua parte e respondê-las de acordo com aquilo que eu estou aprendendo da palavra. E vice-versa. E isso vai acontecer quando eu buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas tem tanta gente na internet dizendo hoje que não, que você pode buscar sozinho em casa. E aí cada um tem que fazer a sua opção. Eu faço a opção de ficar com a palavra de Deus, que nos diz que nós devemos buscar a presença dele. E aí, algumas das distrações que nós temos, nós poderíamos nomeá-las aqui. Eu tenho a distração do trabalho, dos estudos, da rede social, o entretenimento, preocupações do dia a dia. E sem perceber, muitas vezes, eu vou deixando Deus de lado. Ele vai deixando de ser o centro da minha vida. E muitas vezes, quando eu vivo assim, eu vou buscar a presença dele quando a água chega no pescoço. E muitas vezes Deus vai permitir isso na vida dos seus filhos, para que os seus filhos vejam se estão caminhando pelos caminhos direitos, pelos caminhos de Deus. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu vivendo um momento na sua vida onde parece que está tudo dando errado? As portas estão se fechando? Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim. Eu já passei por momentos assim. Às vezes eu passo por dias assim, preciso sair, preciso caminhar para orar. Eu pedi direcionamento de Deus, que parece que eu estou completamente perdido. Mas eu tenho percebido que se eu desejo um avivamento na minha vida, Deus ele deve voltar a ser prioridade para mim, na vida da nossa igreja. Então eu preciso fazer essa pergunta para você: você tem buscado essa vida com Deus? Assim como o salmista lá no verso 8, durante todo o dia. Você deseja que essa semana seja uma semana assim? Quando a gente fala que buscar Deus exige prioridade, eu quero dar algumas dicas para você. Eu vou numerá-las, mas elas estão dentro deste primeiro tópico, dessa primeira lição. Você tem buscado a presença de Deus? Então, olhando para alguns textos da Bíblia, eu vou afirmar para você que buscar Deus é desejar conhecê-lo mais profundamente. Irmãos, tem muito cristão cego hoje, enxergando, mas assim, cego porque a pessoa não cresce no conhecimento da palavra e não se preocupa com isso. A gente deve olhar para a palavra, a gente deve clamar misericórdia, Senhor. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Mas a gente não pode ser aquela criança, aquele pré-adolescente que não estudou e que sabia que ia ter prova, mas ele vai na igreja. Aí antes da prova ele ora assim: Senhor, me ajuda na minha prova, me ajuda a lembrar o que eu estudei. Aí ele tira 0. Aí ele fala assim para Deus: pô, a culpa é sua. E Deus fala: não, você estudou, você pediu para lembrar o que você estudou, você não estudou nada, né? E o salmista, ele expressa isso no texto que nós lemos, Salmo 42:2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, se você entende que você está no momento de buscar Deus,
Você tem que ler esse texto tem que falar no teu coração. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aqui a gente vai ter pelo menos duas opções. Ou você vai ter a opção de dizer, graças a Deus, eu tenho sentido essa sede e eu tenho buscado. E você vai orar, Senhor, me ajuda para que eu continue assim. Ou você vai orar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou apagando o Espírito Santo na minha vida. Porque quando eu leio, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, essa não tem sido a realidade da minha vida. Por isso que eu digo que é uma série que vai fazer a gente olhar para dentro da gente mesmo. Porque você é a melhor pessoa para responder se este texto faz sentido na tua vida. A nossa presença aqui é muito importante, mas ela não significa que nós estamos aqui porque temos sede de Deus. Ela é uma grande evidência. Mas eu tenho que buscar. Buscar a Deus envolve esse relacionamento com Ele, vivo, crescente. Não é apenas buscar bênçãos que Ele pode me proporcionar, mas buscar a presença dEle. Então eu digo para você, em primeiro lugar, buscar Deus significa desejar conhecê-lo mais profundamente, mas significa também priorizá-lo acima de tudo. Deus vai ser prioridade da minha vida. Jesus também ensinou, está lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Assim como o Salmo 42,2, que diz, né, que a minha alma tem sede de Deus, e aqui a gente já começa a conseguir enxergar se nesse tempo de busca nós estamos buscando a Deus. Porque se você diz assim para você mesmo, e você conversando com o Espírito Santo que habita em você, fala assim, é isso mesmo, Espírito, obrigado, porque de fato o Senhor sabe que eu tenho buscado, eu tenho lido, eu tenho separado o tempo. Você também vai entender que essa busca é prioridade para você. E quando você lê Mateus 6,33, você também vai agradecer. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque você é um cidadão do reino de Deus. Mas também você tem duas opções. Ou você vai agradecer, porque isso tem sido uma verdade, uma constante na sua vida, ou você vai orar pedindo a misericórdia dele, porque você vai dizer, Espírito Santo que em mim habita, Jesus que habita em mim. Pastor do livro que nós vamos estudar amanhã de novo, Santificação Profunda, ele diz que o Espírito de Deus é Jesus, é o coração de Jesus habitando em você. E você vai dizer para Jesus assim, Jesus me perdoa, porque eu tenho tido tempo para tanta coisa, eu tenho buscado tanta coisa, mas o Senhor não tem sido prioridade para mim. Eu já ouvi uma vez aqui, um médico dizendo, acho que eu vi na internet, que a pior doença que você possa ter, sabe qual é? É aquela que você não sabe. Não é verdade? Acho que os irmãos aqui da área da medicina concordam com isso. A minha mãe passou por um momento muito complicado de câncer na mama, mas ela descobriu no início. E ela fez o tratamento e está curada. Glórias a Deus por isso. Mas ela teve uma prima que quando descobriu já não tinha mais o que fazer. E a doença levou a prima. Da mesma maneira, pode ser que Deus esteja te trazendo aqui hoje para você cair na realidade da tua vida, que de fato você não tem buscado Ele como deveria. Ele não tem sido prioridade para você. Se você perceber isso, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, porque Deus está abrindo os nossos olhos. Ele está dizendo, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você é um cidadão do reino de Deus. Então olha lá, eu quero buscá-lo, quero conhecê-lo mais profundamente, eu quero priorizar a Deus acima de tudo. Em terceiro lugar, eu preciso fazer isso com profundidade, eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Com profundidade, com intencionalidade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você não tiver nada melhor do que fazer, e der aí uma pensadinha em mim. É isso que o texto está dizendo, é verdade? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes
de todo o vosso coração. Nós estamos em uma época, né? Nós estamos vivendo dias onde as pessoas dizem: nossa, como é bonito você ser obstinado, você ter os teus objetivos, corra atrás dos teus objetivos, você é vencedor, ninguém te segura. A gente tem que ser assim, na busca por Deus, dizer: Senhor, como Moisés, se o Senhor não for comigo, não me permita sair desse lugar, vai à minha frente, abre os meus olhos, eu preciso do Senhor. Buscar Deus é buscá-lo de todo o coração. Não é uma busca superficial, meus irmãos, é uma busca sincera e perseverante. Mais ainda, essa busca deve envolver também arrependimento. Arrependimento. Nós lemos aqui uma lista de versículos hoje, está até aqui na minha Bíblia, por ocasião da nossa escola dominical. Eu vou mencionar mais uma vez alguns deles, não precisa nem passar aqui na frente, mas quando eu penso, né, na minha vida com Deus, eu tenho que lembrar de Jeremias 17:9, que diz que o meu coração é enganoso e tremendamente corrupto. Eu preciso lembrar de Romanos 12:3, que diz o seguinte, né, que eu não devo pensar de mim mesmo além do que convém. E às vezes a gente cai nesse erro de dizer assim: não, Deus diz na palavra dele que eu tenho que buscar de todo o coração, mas eu não acho que é assim não, eu acho que... Então a gente às vezes se coloca, né, melhores e mais inteligentes que Deus. A gente se frustra com a igreja. Eu vou embora da igreja, eu não quero saber mais de igreja, eu não tenho igreja perfeita. Aí a igreja a Bíblia está dizendo: e não deixei de congregar-vos. Mas aí eu tenho minha opinião melhor que Deus. Aí eu lembro de Provérbios 16:17, aquele texto, né? Provérbios 6, versos 16 e 17, que diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, é a sétima a sua alma abomina. E a primeira questão é o orgulho, olhos altivos. Sabe o que é olho altivo? Aquele que olha os outros por cima. Deixa eu ver você e os seus pecados aí, eu não sou assim não. Isso me lembra também daquele texto lá, da parábola do fariseu e do publicano. Lembra? Está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. O fariseu orando na praça: Senhor, obrigado que eu não sou como esses demais pecadores. O publicano orava com a cabeça baixa: tem misericórdia de mim, Senhor. Então esses textos estão todos ali para que eu possa olhar e que eu possa entender assim: para buscar Deus eu preciso disso na minha vida. Eles não estão aqui apenas para mim ler: nossa, que textinho bonitinho, vou pôr uma florzinha aqui. Não, é para mexer comigo, é para me abalar. É para mim orar e falar: Senhor, me ajuda a me converter dos meus maus caminhos, me ajuda a te buscar, porque eu tenho achado que o meu caminho é melhor que o teu. Hoje as pessoas dizem assim: cada um por si, Deus por todos. Cuida da tua vida, você é a pessoa mais importante do mundo. E a Bíblia está dizendo, né? Busca o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí a gente tem que fazer a nossa escolha. Falando de busca, o profeta Isaías também escreveu, está lá em Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Ah, eu vou buscar Deus amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Mas ainda, meus irmãos, quando a gente olha para essa busca de Deus, eu estou dando algumas dicas para você. Significa que eu desejo conhecer Ele mais, significa que eu preciso priorizá-lo acima de tudo, significa que eu devo buscar essa bênção, eu devo, né, fazê-la de todo o coração, significa que eu preciso me arrepender. Ela envolve os meios de graça. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para buscar a Deus, e quando eu digo exige prioridade, eu tenho que perceber que os meios de graça são usados por Deus e são abençoadores de Deus, para que eu de fato tire essa busca do papel, da intenção e coloque na prática. Oração é um meio de graça para mim buscar a vontade do Senhor. Leitura e meditação da palavra, adoração, comunhão com a igreja, obediência à palavra. Tudo isso são meios disponíveis de Deus para nós, para que a gente possa mostrar para Ele: eu vou buscar Ele como prioridade na minha vida.
Irmãos, a gente está vivendo uma época que a gente estuda tanta coisa, tem tanto curso disponível, tem tanta coisa boa disponível para a gente aprender. Entra num site chamado cta.apecom. Apecom é a Agência Presbiteriana de Comunicação. Você tem tantos cursos gratuitos. Basta você abrir a internet e entrar lá e falar assim: eu quero fazer um curso sobre evangelismo, aprender a evangelizar, aprender a servir. Tem tanta coisa lá disponível. E a gente às vezes busca em tantas áreas, né? E a gente não busca crescer nesses meios que estão disponíveis para Deus. E Deus deseja que a gente possa buscá-lo de todo o coração. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, buscar a Deus vai exigir prioridade na minha vida. Se Ele não for prioridade, eu não vou buscar da maneira correta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e isso lembra para nós também que existe uma segunda lição aí. Se a primeira diz que eu preciso, né, de um entendimento da prioridade, a segunda lição que eu queria deixar com vocês aqui é que buscar a Deus também, além de prioridade, vai exigir o quê? Perseverança. Tem que ser todo dia, tem que ser constante. O profeta Jeremias escreveu sobre isso em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não, eu não devo fazer isso um dia na semana. Tem gente que ainda está com a dicotomia, está com uma mudança, né? Parece que quando vai para a igreja, veste a roupa da igreja, é como se você chegasse no controle remoto e apertasse o botão crente. Agora eu estou crente. Até falo diferente, meu tom de voz até muda. O professor do seminário falou acerca disso uma vez. Eu já contei essa história para alguns. Disse que no seminário tinha um aluno estudando para ser pastor, muito engraçado, muito brincalhão, fazendo todo mundo dar risada. E aí um dia teve um sermão de prova. E no sermão de prova ele já chegou diferente. Ele sempre estava com a camisa largada. Aquele dia ele chegou com o paletó. Ele chegou quieto. Aí na hora que ele foi lá na frente, o professor sentado para tomar nota, ele começou: irmãos, bom dia. Então uma crise de riso do professor. Falou assim: até o tom de voz você mudou. Não é isso. Você não precisa mudar. Você precisa ser a mesma pessoa. E homens de Deus são a mesma pessoa. Eu não sei quem já teve a oportunidade de conversar com o reverendo Hernandes. A mesma coisa que ele é na internet, ele é na tua frente. Ele não muda. Reverendo Arival também. É a mesma coisa. A mesma brincadeira que ele faz, no púlpito ele faz com você. Porque, de fato, significa, né? Essa busca significa uma busca perseverante o tempo todo. Tem gente que fala assim: ai, 10% da minha vida é de Deus, o resto é meu. Não. O Senhor não entregou o seu filho na cruz para morrer pela 10ª parte sua. Ele morreu pela sua vida toda. E a minha vida inteira deve ser uma vida de perseverança. Davi declarou certa vez, né? A minha alma tem sede de ti. Salmo, nós já lemos hoje, hein? 42, 27. A imagem é de alguém sedento num deserto, né? E quem tem sede não vai desistir até encontrar. Mas infelizmente muita gente desiste. Então, se eu entendo que ela exige perseverança, eu preciso parar e eu preciso pensar sobre isso. Eu tenho pensado, eu tenho buscado todo dia. Como é que tem sido a minha vida fora dos portões da igreja? Quando eu estou lá em casa sozinho, eu tenho buscado a Deus. Ele tem sido, né, o meu princípio de vida, tem sido prioridade para mim. Porque senão, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus. É tempo da gente, né, arrumar essa rota. Hoje em dia, a gente, quando vai para uma outra cidade, ninguém fica nem preocupado. Você põe no GPS, não é verdade? E se você entrar em uma rua errada, o que o GPS faz? Recalculando a rota. Agora, eu tenho certeza que os meus irmãos homens, antes do GPS, já entraram em enrascadas porque não ouviram as esposas. E aí a gente está numa rua e a gente se perde
E aí você fala, ô bem, eu acho que você está errado. Não, eu não estou. Vamos parar para perguntar? Não, não vou. Uma vez eu fiz isso, descendo para a praia, eu e o meu irmão. Eu não era casado ainda. E o meu irmão falou assim para mim, Ale, acho que você entrou errado, hein? Eu falei, não, eu entrei errado. E eu peguei uma rodovia. Quando eu parei para perguntar, eu tinha passado 70 quilômetros da entrada. 70. E o meu irmão cruzou o braço e falou assim, você não está errado não, né? Você só teve que andar 140 quilômetros, 70 para vir, 70 para voltar. E aí ele falou uma meia dúzia de qualidades para mim, que eu não vou dizer aqui. Ele me chamou de meia dúzia de coisas que eu não vou ter coragem de repetir aquilo tudo. Mas, irmãos, às vezes a gente fica perdido. E pode ser que na correria, na loucura da nossa agenda, a gente esteja deixando de buscar a presença de Deus. Pode ser que eu esteja aqui hoje muito espiritual falando com você durante a semana. Eu pareço um lixo. E irmãos, nós estamos no meio de uma luta espiritual. O inimigo está querendo nos derrubar. E ele está mais próximo do que nós imaginamos. Ele está mais de olho na gente do que nós imaginamos. Por isso que eu tenho que buscar Deus com perseverança. Por isso que eu tenho que dizer, nada e ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo. E eu preciso falar disso o tempo todo. Perseverar. Porque se eu não fizer isso, eu não vou buscar. E essa busca perseverante deve ser uma busca, mesmo quando eu não sentir vontade de fazer. Não estou com vontade de ir na igreja. É esse dia que você precisa. Não estou com vontade de orar. Quem que você está ouvindo? Não estou com vontade de ler a Bíblia. Aí a gente deita na cama, pega o celular, fica 1 hora vendo um vídeo engraçado. Não tem problema? Não tem. Se você tiver um bom filtro, e se você pegar um vídeo muito engraçado, manda para mim, vou dar risada também. Se for algo que a sua consciência vai ficar tranquila em você compartilhar. Agora, eu preciso crescer, eu preciso buscar mais a palavra de Deus. Irmãos, a gente está vivendo a liberdade. Ninguém está impedindo a gente de estar aqui. Mas muitas vezes a gente esquece que exige prioridade na minha vida. A minha prioridade deve ser mais parecido com Jesus. A minha prioridade deve ser buscar arrependimento. A minha prioridade deve ser perseverante. Eu tenho vivido assim. Eu quero pedir para o Thomas passar para a terceira lição e última. E quando eu olho para essa terceira lição, isso aqui no meu coração gera aquela expectativa. Sabe quando você está dentro do túnel do escuro e você vê uma luz lá no fim? Porque esse texto deixa claro para nós, nessa resposta de Deus a Salomão, que buscar a Deus produz transformação. Por quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar, isso que nós estamos falando, vai acontecer quando essa busca se der com prioridade, quando Deus for prioridade para mim. Faz sentido? Quando eu buscar com perseverança, e eu vou ser perseverante em orar. Hoje à noite, se eu não tiver desejo de orar antes de dormir, eu vou orar. Porque eu tenho que mudar isso. A minha carne não quer, o meu corpo não quer, a minha mente muitas vezes não quer. Uma grande evidência de que eu preciso dar mais espaço para o Espírito Santo na minha vida. E é como aquela velha propaganda da Senko Toshiba dizia: existem coisas que só a Senko Toshiba faz por você. Não era Filco, né? Era Filco, tá vendo? Olha, tem irmãos aí que lembraram, né? Mariana lembrou. Existem coisas que só Filco faz por você. E irmãos, essa coisa é uma coisa tão maravilhosa que eu tenho percebido que na minha vida tem dia que eu não tenho vontade de orar. Mas nesse dia tem gente orando por mim. Então eu vou dizer para você sem medo de orar. Tem dias que você não vai ter vontade de dizer: Jesus, o Senhor é prioridade para mim. E
E você não vai orar, mas tem gente orando por você. É graça. Agora, buscar a Deus também, para a gente caminhar para terminar, vai produzir essa transformação. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e a gente vai ver semana que vem, e se converter dos seus maus caminhos, então a resposta de Deus vem. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí a resposta de Deus vem. A presença de Deus nunca vai deixar você igual. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Lá na segunda carta aos Coríntios 3,18 ele escreveu: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus não vai deixar de trabalhar na tua vida. Ele não vai deixar a obra incompleta. Amanhã nós vamos estudar aqui, com a graça de Deus, sobre a nossa absolvição, sobre a doutrina da justificação. Nele nós somos justificados. Um monte de mentira do diabo deve cair nas nossas vidas, porque a gente vai entender com mais clareza quem eu sou. E você, pensando na sua identidade, vai pensar no sacrifício de Cristo, no resultado, no mérito dela na tua vida. Então, se você puder, esteja com a gente amanhã, para você perceber que é isso que Paulo está dizendo: nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais eu contemplar Cristo, mais eu vou me parecer com Ele, vou me tornar parecido com Ele. E esta mudança, esse processo, não é apenas buscar a bênção de Deus, não é ser transformado. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, Moisés desceu do monte com o rosto resplandecendo da presença de Deus. Isaías saiu do templo com a nova missão. Os discípulos saíram, após andarem com Jesus, eles nunca mais foram os mesmos. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Você aí é pescador de tilápia, agora eu vou te transformar em pescador de homens. Se eu buscar, se você buscar, se a gente aproveitar essa oportunidade, o tempo é hoje, é agora, e eu dizer: Senhor, eu quero te buscar com prioridade, eu quero te buscar com perseverança, essa transformação vai ser perceptível na nossa vida. Eu e você, nós seremos vistos como pessoas santas, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que têm paixão pelas almas, pelos perdidos, que têm compromisso com Deus. Agora eu vou ler de novo: santidade, pessoas santas, amor pela palavra, paixão pelas almas, compromisso com Deus. Quando as pessoas olham para mim, elas veem isso. Quando elas olham para você, elas enxergam isso. Uma pessoa que tem esse desejo. Se a resposta é sim, louvado seja Deus, você está no caminho. Se a resposta é não, hoje é tempo de louvar a Deus, é tempo de buscar. A gente vai cantar daqui a pouquinho de novo. É esse tempo, meus irmãos, o tempo é hoje, agora. O pastor Martin Lloyd Jones falou sobre isso, sobre essa busca por Deus. Ele disse que o avivamento é uma visitação extraordinária do Espírito de Deus ao seu povo. Quantas e quantas vezes você lê sobre a visitação do Espírito Santo na vida da igreja? E quantas vezes você deseja isso na tua vida? Você quer viver isso? Você quer viver esse tempo? Será que a gente quer? Porque a resposta pode ser que não. Não, Deus, o Senhor fica aí, a minha vida está tranquila, minha vida está redondinha, tá tudo, eu tenho aí o meu lazer, Senhor, se o Senhor não atrapalhar, já está ajudando. É um risco que a gente tem. Ah não, Senhor, eu já tenho os meus objetivos, eu não quero ter mais um não. E eu preciso perguntar para mim mesmo: será que eu tenho de fato buscado a Deus? Será que eu estou mais parecido com Cristo hoje do que alguns anos atrás? Será que a minha família percebe o agir de Deus na minha vida? Será que eu percebo que o inimigo está querendo me derrubar e derrubar a igreja do Senhor porque nós estamos no caminho? Ou será que está tudo tranquilo? Estou fazendo essas perguntas para a gente refletir e para a gente ter condição de responder a pergunta: será que eu tenho buscado Deus? Pedir para o Thomas passar para o próximo slide para a gente ver esse resultado. Será que eu tenho buscado a Deus hoje? E eu posso dizer: isso tem sido prioridade para mim?
Será que eu tenho buscado adequar a minha vida? Né? E essa adequação, essa busca, ela tem sido uma busca constante, perseverante? Será que ela, né, essa busca, a presença de Deus tem gerado transformação na minha vida? Eu amo mais a Cristo hoje do que eu amava ontem? Eu o conheço um pouquinho mais? Eu estou um pouquinho mais parecido com Ele? Tive um professor no seminário que escreveu um livro sobre revitalização de igreja, e no finalzinho do livro ele disse assim: a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz para Deus, porque às vezes a gente pode estar fazendo um monte de coisa e não estar fazendo o que Ele pediu. E ele apresenta mais uma vez ali no seu argumento o texto da grande comissão: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas. E ele disse assim: muitos vão chegar para Jesus e falar: Jesus, eu fiz, né, um encontro desse, eu fiz, né, o futebol da igreja, eu fiz o churrasco, eu fiz isso, eu fiz aquilo, coisas que são boas em si. Mas ele diz: mas se a gente não fizer discípulos, o Senhor vai dizer: por que vocês não fizeram o que eu mandei? Por que eu estou mencionando isso? Porque para fazer discípulo para Cristo, eu preciso ser um discípulo dele. Pergunta: eu tenho buscado isso na minha vida? Responda para você. E responda com essa perspectiva, irmãos. Esse terceiro ponto diz que se você desejar isso, você vai ser transformado. Você vai, né, vivenciar essa santidade na tua vida. Você vai ter mais amor pela palavra. Você vai ser usado para a glória do Senhor. Pergunta: você quer isso na sua vida? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos pedir isso para o Senhor. Eu quero pedir para o pessoal da música para vir aqui na frente. A gente vai cantar mais uma vez a primeira canção, porque nós estamos buscando, né, esta aproximação com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa dizer: Senhor, eu te busco como prioridade, eu te busco com expectativa, eu te busco com perseverança, eu quero essa transformação na minha vida. E irmãos, tudo isso a gente deve fazer motivados pelo quê? Pelo medo. Se eu não fizer, Deus vai punir. Não, por amor a tudo aquilo que Ele já fez. Ele nos tirou, Jesus, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, no qual temos a segurança da vida eterna. Ele está conosco, ninguém vai nos separar desse amor. As dificuldades não vão. O Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa oração, porque nós somos povo dEle. Nós oramos em nome de Jesus e o Senhor se inclina do seu alto e sublime trono e ouve as nossas orações. E como o Neto disse dias atrás, em uma aula que ele deu, as nossas orações, Apocalipse diz, estão lá nas taças. Nós estamos enchendo as taças diante do Cordeiro com as nossas orações, os nossos pedidos. Deus não descarta a oração dos seus filhos. Então que nós vivamos para a glória dEle, por amor e gratidão a tudo aquilo que Ele nos fez. Então vamos orar, vamos encerrar esse momento de culto, orando a Deus, pedindo a bênção dEle para as nossas vidas. Pai, quando nós lemos a Tua Palavra, nós somos, ó Deus, chamados a orar e pedir a bênção do Senhor na nossa vida. Nós precisamos Te buscar mais. O Senhor, ó Deus, deseja ser buscado por todos aqui. O Senhor respondeu isso a Salomão, Teu servo, e manteve essa palavra, Deus, para que de fato hoje nós pudéssemos mais uma vez sondar a nossa mente e coração e responder a nós mesmos diante do Senhor, se temos Te buscado ou não. E muitas vezes nos entristecemos porque percebemos, ó Deus, a luta que existe dentro do nosso coração pela idolatria, por amar coisas, por amar outras pessoas, amar a Deus ideais, propósitos que muitas vezes estão
desvinculados da tua presença. Muitas vezes a verdade que o Senhor sabe, olhando para cada um aqui, é que não temos te buscado como deveríamos. Mas nós também, ó Deus, te louvamos, porque se essa palavra chegou a nós, significa que o Senhor é um Pai que nos ama, que cuida de cada um de nós aqui, como o Senhor mesmo, a tua palavra diz que faria na vida de Salomão, que o trataria como um pai trata o filho, que se necessário traria a ele uma exortação, mas também o abençoaria com a tua presença todos os dias da sua vida. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus mais uma vez assinou embaixo desta promessa quando ele diz: e eis que eu estou com vocês em todo o tempo. E isso significa no dia que nós sentimos a tua presença, isso significa também quando nós pensamos que estamos sozinhos, e pensamos que estamos sozinhos, porque a tua palavra diz que nada, nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Por isso, ó Pai, nos ajuda a compreender que nós devemos crer, não nos nossos sentimentos, mas na tua palavra. E nos ajuda, Deus, a buscá-lo de todo o nosso coração, para vivermos de acordo com a tua vontade. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, que eles estejam aqui representando a própria vida e representando a casa, a sua família, e que essas famílias estejam também diante do Senhor, no altar do Senhor. Pedimos a tua bênção, Pai, que o Senhor alcance a todos, que o Senhor traga de volta aqueles que se afastaram, que o Senhor se apresente àqueles que ainda não te conheçam, e que o Senhor faça milagres, ó Deus, usando a nossa vida, uma vida de homens e mulheres transformados, que a cada dia te buscam com prioridade, com perseverança, e estão envolvidos no processo de serem mais parecidos com o teu Filho Jesus. Que as pessoas olhem para mim, para os meus irmãos aqui, e vejam Cristo em nós. É o nosso pedido. Nós dependemos do Senhor, mas cremos na tua boa mão, na tua graça e misericórdia, e cremos que isso acontecerá, e acontecerá para a honra e glória do teu nome. Abençoa essa igreja, abençoa todos nós, ó Pai, os irmãos que estão ausentes, onde estiverem, que a graça nos acompanhe. E logo mais, ó Deus, quando terminarmos esse momento de culto, que o Senhor nos acompanhe para as nossas casas também. Tenhamos uma noite na graça e na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que fará nas nossas vidas, nessa igreja e através dela. E que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a presença, o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje,